E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu acho que não é muito falado, muito conversado por aí, tanto na internet quanto nas igrejas. E é um tema muito importante. E nós vamos falar sobre como começar um namoro cristão, para você que é temente a Deus, que quer fazer tudo conforme a vontade de Deus, não quer desagradá-lo, mas não sabe, não faz ideia de como fazer isso da forma certa. Se você for assim como eu, que nunca namorou, aliás, nunca havia namorado ninguém, é o seu primeiro relacionamento cristão, de acordo com os princípios bíblicos, depois que você se converteu ou dentro da igreja, e você fica perdido porque você tem padrões do mundo, padrões que não agradam a Deus. Então continua assistindo esse vídeo que eu vou falar para vocês 7 pontos que vocês devem seguir para que vocês possam ter uma vida sentimental bem sucedida nesse início de namoro. Ou para você que está em busca de um relacionamento, mas ainda não encontrou ninguém. A primeira coisa, tire o foco disso. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente quer muito uma coisa, mas a própria Bíblia diz em Mateus 6,33 para a gente buscar primeiro o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. E o que significa isso? Como que a gente aplica isso nessa fase na vida sentimental? É você estar trabalhando, você cuidar de você, preparar o terreno, fazer o que precisa ser feito no momento, enquanto você não tem uma pessoa do seu lado, enquanto você não tá vivendo essa fase, você viver aquilo que Deus te abençoou para que você viva neste exato momento. Então, se Deus te deu um trabalho, se dedique a esse trabalho, faça o possível para você ser o melhor funcionário, o melhor chefe. Se for escola, se você não tá fazendo nada, só estudando ou fazendo algum curso, então dê o seu melhor, se dedique, estude, mas foque, entre de cabeça, mergulhe de cabeça naquilo, foque naquilo e, claro, busque o reino de Deus, busque sua vida com Deus, ter relacionamento com Deus, porque somente você tendo um relacionamento com Deus é que você vai conseguir estar no centro da vontade de Deus e Ele vai te guiando para os lugares para onde você deve ir, os caminhos que você deve pegar para que você chegue até essa pessoa certa, essa pessoa chegue até você. Então, enquanto você prepara o terreno, Deus prepara a pessoa certa para você. Segundo ponto, aproveite a sua vida de solteiro, seu tempo de solteiro e o mais importante, se ame, se valorize. Mateus 22:39 diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, antes de você amar alguém ou desejar ter uma pessoa, você precisa primeiro se amar, se valorizar. Isso aqui não se aplica só no sentido de você amar os seus inimigos, amar o seu irmão, seu pai, sua mãe, seus amigos. Não. Isso se aplica também a um relacionamento. Em tudo na sua vida você tem que aplicar isso. Como que você vai se dedicar a uma pessoa, amar uma pessoa, valorizar uma pessoa, se você não consegue se valorizar, se você não conhece o seu valor, se você não se ama? Eu só encontrei o meu esposo quando eu passei a me amar, porque eu sempre tive muita dificuldade com isso. Só que o dia que eu entendi que eu tinha que me valorizar, porque as pessoas que eu me interessava não eram o melhor de Deus pra mim. Eu achava que era porque eu idealizava, mas não eram o melhor de Deus pra mim. Não se encaixavam perfeitamente a mim, as minhas ideias, pensamentos, não eram as pessoas mais adequadas pra mim. Só que eu achava que era porque eu não conhecia o meu valor. Eu não me valorizava como eu deveria. Até que eu comecei a ouvir muitas músicas, já que não tinha quem cantasse pra mim, quem falasse, se declarasse. E eu desejava muito aquilo, eu comecei a ouvir muitas músicas que valorizam a mulher, sabe? Músicas de declarações de amor. Eu recebia como se fosse uma declaração pra mim. Então, aquilo refletia em mim de uma forma que eu comecei a me amar e a me valorizar. Não, eu mereço uma pessoa assim, eu sou assim e eu vou encontrar uma pessoa que me veja dessa forma. E o dia que eu comecei a me ver dessa forma, eu encontrei alguém exatamente como eu sonhei que, assim, eu não precisei mudar para agradar ele. Eu simplesmente encontrei uma pessoa que gosta até
do que eu achava que era defeito, que eu precisava mudar pra pessoa gostar de mim. Não, esses defeitos é o que ele gosta, são coisas que chamaram a atenção dele em mim e que pra ele não são defeitos, fazem parte de mim e ele aceita. Algumas coisas ele até gosta. Então, é questão de você se valorizar. E esse é um mandamento do Senhor. Enquanto você não se amar, não se valorizar, você vai aceitar qualquer coisa que vier na sua frente. Assim como eu falei que eu idealizava aquelas pessoas e achava que era o melhor de Deus pra mim, mas não eram. Primeiro, porque eu idealizava, e segundo, porque eu não conhecia o meu valor, então elas também não viam isso em mim. E aí a gente acaba aceitando pessoas que às vezes nem encaixam com a gente, né, as ideias e tudo mais, mas a gente aceita porque é o melhor que apareceu, é a única coisa que apareceu, daí a gente aceita, e não é assim. Se ame e se valorize, pelo amor de Deus. Terceiro ponto, essa é uma coisa que o meu antigo pastor sempre falava pra mim, eu nunca esqueci e hoje eu repito: faça muitas, mas muitas amizades. Não tenha medo de fazer amizades com o sexo oposto. Você só tem que tomar cuidado para não cair na defraudação, que é você começar a despertar na pessoa e em você também um sentimento que a pessoa ou você não é capaz de suprir. São amizades sinceras, amizades verdadeiras, amizades genuínas. Você pode até estar interessado na pessoa, mas foque na amizade. Não fique olhando para aquela pessoa como, ai, a pessoa que Deus separou para mim. Não. Olhe para aquela pessoa como um irmão em Cristo, respeite, enquanto isso, conheça a pessoa. É na amizade verdadeira que você vai conhecer a pessoa, os ideais, os planos para o futuro, propósitos e tudo mais, e que Deus vai te responder, vai te mostrando através de situações e atitudes da pessoa e de coisas que vão acontecendo, se é ou não da vontade de Deus essa pessoa para você. Então faça muitas amizades. Se você não ganhar um companheiro, você ganhará pelo menos um amigo. E quem sabe o seu futuro companheiro aí, esposa, venha ser apresentado a você através dessa pessoa que você fez amizade. Por que não? Quarto ponto. Assim que você conhecer uma pessoa, que você começar a se interessar de uma forma mais romântica, ore e apresente todo esse sentimento para Deus. Da mesma forma que você vai lá e conta para o seu amigo, para sua amiga, vá lá e conte para Deus em pensamento. Coloque tudo que você está sentindo, não tenha vergonha, veja Deus como um amigo mesmo, um parceiro de oração e busque direção para tudo, para cada passo que você quiser dar. E se por acaso tudo der certo e vocês dois começarem a se relacionar, ore ainda mais, não deixe de orar. É nesse momento que vocês precisam orar com mais intensidade. Então, alimente o espírito de vocês, alimente o espírito um do outro e não a carne. A carne, ela já se alimenta por si só, né? Então a gente não precisa alimentar, mas alimente o seu espírito, que vai ficar muito mais fácil, mais claro a resposta de Deus para a vida de vocês, para esse suposto relacionamento. Quinto ponto, conversem. Conversem muito sobre tudo, principalmente sobre futuro. Mas tenham conversas que agradem a Deus. Pode conversar sobre sexo? Na minha opinião, de acordo com o que eu vivi, com os conselhos que eu busquei, pode, desde que seja um papo saudável e que tenha a ver com princípios, pensamentos, opiniões, porque às vezes a pessoa espera uma coisa de um relacionamento sexual e você não pode oferecer aquilo para ela, ou você não quer, você não concorda, e lá na frente isso vai interferir muito. Então é bom que quando vocês estiverem aí realmente comprometidos em um relacionamento sério, vocês sentirem essa maturidade para conversar sobre isso, mas sem ir pro lado carnal, e sim uma conversa, apenas uma conversa, uma troca de ideias. Aí sim, vocês conversem sobre isso, troquem opiniões, perguntem o que pensa disso, o que pensa daquilo, qual a opinião da pessoa e discutam sobre isso. Mas a hora que vocês verem que tá indo para um lado mais despertando desejo e tal, pare e
corra alimentar o seu espírito. E em todas as conversas, em todos os momentos que vocês estiverem juntos, principalmente quando estiverem sozinhos, imaginem que Jesus está ali no meio de vocês. Você acha que Jesus se agradaria dessa conversa? Se você acha que sim, então pode conversar tranquilamente. Se você fica com dúvida, se você fica meio assim envergonhada, não, Jesus, misericórdia, não. Então para, porque alguma coisa não tá certa aí nessa conversa. Sexto ponto, não foque na opinião dos outros, mas sim no que Deus confirma para vocês ou para você. Lá no Instagram eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam que pastores, amigos, família, enfim, diversas opiniões a respeito do relacionamento delas ou da vida delas, e elas ficam meio perdidas, não sabem o que fazer por causa do julgamento das pessoas. E eu sempre procuro dizer que, por mais que a maioria pense de tal forma, você precisa ver o que Deus tem pra você. Um exemplo disso, relacionamento de cristão com não cristão. Você vai ouvir muito na igreja que não pode, imagina, ser julgo desigual. E realmente, a gente tem que buscar uma pessoa que tem a mesma crença que a gente. Mas existem muitas histórias que foi Deus quem confirmou, que abençoou, de pessoas que um era cristão, o outro era ateu e o ateu se converteu. É arriscado? É muito difícil de acontecer? É. São exceções, 1 em 1 milhão. Mas acontece, e Deus estava nessas histórias. Então você tem que buscar saber o que Deus tem pra você. Qual que é o plano que Deus tem pra você? Quando você for buscar alguém, não busque pessoas assim. Busque sempre aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Mas também não se feche pela opinião dos outros e pelo que a maioria diz, porque as pessoas acham que é pecado. Você tem que ver o que Deus tem pra sua vida. Ore, busque, tenha muita certeza, principalmente se você sente no seu coração que você tem algo assim, Deus tem algo assim pra você que é diferente do que todo mundo diz, que é o certo. Ore muito, não faça nada sem a direção de Deus. E só faça quando você realmente tiver a certeza absoluta de que é Deus falando com você, que é Deus indicando aquele caminho pra você. Porque Deus tem propósitos diferentes pra cada pessoa. Então, busque o propósito de Deus pra sua vida e não foque na opinião dos outros. Mas claro, também busque conselhos dos seus líderes, dos seus pais, de amigos e reflita em tudo que você ouvir, ore e veja se está tudo de acordo com a palavra de Deus. Sétimo e último ponto, espere o tempo certo para cada coisa, para cada fase e você colherá os frutos. Isso vale tanto para os solteiros quanto para aqueles que já estão em um relacionamento, que estão noivos. Viva o tempo certo de cada coisa, porque é nítido. A gente vê algumas histórias de pessoas que estavam num caminho, elas não esperaram, se precipitaram em algumas decisões e os frutos, assim, todo mundo vê. Não são bons. Deus abençoa, Deus transforma, Deus muda, mas é diferente quando você vê uma pessoa que realmente espera em Deus, você vê tudo fluindo, as coisas acontecem realmente no tempo certo, e quando as coisas acontecem no tempo certo, tudo é mais fácil, é abençoado, é diferente. É só vocês pensarem, quando vocês tiverem dúvida, ou tiverem tentados aí a fazer alguma coisa fora do tempo de Deus, lembrem-se daquela fruta maravilhosa que vocês amam, estão sedentos para comer, só que ela não tá madura ainda. Não é o tempo certo de comer aquela fruta. E aí você vai lá e abre e come. Não vai satisfazer a sua vontade. Você pode comer tal, mas não vai passar a sua vontade, porque não vai ter o mesmo gosto, vai ser sem gosto, vai ser às vezes amarga, azeda, e você vai se frustrar. Você vai querer outra, vai ser sempre esse ciclo. Então, viva cada fase do jeito que elas têm que ser vividas e espere o tempo certo para cada coisa, que no tempo certo Deus vai te abençoar.